Legiões de Apolo apresenta agora um conto byroniano e fantasmagórico, narrado em audiobook, intitulado A Amante Viúva. Uma dublagem Audiofono Brasil. Audiobook A Amante Viúva, um conto baroniano de horror gótico e fantasmagoria, inspirado em um poema publicado no livro Poemas da Noite Eterna. Uma nota explicativa necessária. A inspiração primária e natural desta história fantástica nasceu em abril do ano de 1993, no final do século XX, em forma de poesia clássica que ilustrava uma aventura romanesca emblemática que se passou em um ambiente acastelado de farto devaneio artístico. O esboço do poema ganhou a forma de um conto de fantasmagoria que foi originalmente publicado na obra de minha autoria, intitulada O Livro Poemas da Noite Eterna, publicado em São Paulo em 2019, com tiragem limitada. O conto byroniano, intitulado originalmente A Amante Viúva, ganha hoje uma breve ampliação e formatação ideal para ser definitivamente publicado em um audiobook nesta plataforma Biblioteca Legiões de Apolo, como arquivo permanente de seu acervo. Vou registrar aqui uma curiosa história de um conde abastado inclinado para as belas artes, a pintura artística em especial. Um homem ainda jovem no ardor priáprico das 25 primaveras coroadas do louro apolíneo, de uma vida aparentemente tranquila, onde o conforto da vida plena lhe dava o direito de viver o ócio povoado de aventuras e de estudos acadêmicos dos mais espantosos assuntos que a natureza humana possa imaginar. Sua glória vigorosa de juventude, no entanto, estava acrisolada em uma tristeza que não se pode traduzir em palavras da língua portuguesa. Sua última paixão amorosa não havia alcançado a glória plena e a felicidade terrena de sua realização física, pois sua eleita entregava-se às bodas de um desastroso casamento com um rival mais afortunado, que na astúcia da canalice humana havia arrebatado temporariamente o coração de seu grande amor. Como um véter em desoladores e lamentosos sofrimentos, o conde Vicenço Lopo Gutierrez entregou-se ao mais ferrenho celibato que atravessou uma média de 6 longos anos de sua juventude, a contar que mesmo bem antes desta desilusão amorosa, sua vida já estava sempre reservada na parcial observância de uma conduta moderada e mediana nos assuntos ligados aos desejos do culto à grande deusa Vênus. Vida que vai levada pelos ventos na velocidade tirânica dos tempos. Só poderia ser suportada no devaneio dos estudos e das leituras mais densas dos autores que, já estando mortos, são como amigos fantasmas para longas horas de conversas, envolto nas sombras provocadas pelo clarão de suas lamparinas de querosenes e velas acesas.
Seu modesto casarão ambientado, mais aproximado a um mediano castelo, estava decorado nos moldes de sua personalidade, na altura de suas posses. O conde Vicenzo Lopo é um aristocrata, mas se afastou definitivamente do convívio humano, entregando-se a uma demorada fase de tristeza e melancolia, regada no vapor do vinho do Porto Dom Manuel e das fumaradas dos charutos sorocabanos. Cada madrugada de sua vida era toda contemplada no mais tumular silêncio, onde apenas os ruídos previsíveis da natureza poderiam ser contemplados. Vivia como um vampiro plenamente ativo na noite longa, e seus estudos e também seus devaneios encerravam-se com o nostálgico cantar do galo às 6 horas da manhã. Raramente saía de sua residência nesta fase dolorosa de plena solidão, onde fez de seu real sofrimento um aprendizado vigoroso para continuar vivendo sua vida, que apesar de boa, tinha lá dentro dela grandes desolações que sangravam no coração e também na alma. Foi aproximadamente no mês de junho do ano de 1993 que o conde Vicenzo Lopo saiu para sua caminhada matinal no parque público de sua cidade, bem próximo a uma alameda bastante movimentada. Era uma límpida tarde de outono e uma multidão considerada fazia também os seus passeios matinais. Em meio a esta turba, do outro lado da rua, uma jovem de mediana beleza observava o conde excêntrico nas suas vestimentas curiosas para os transeuntes comuns, pois este vestia o luto conjugado com o roxo lilás, que muito dizia de suas excentricidades melancólicas. Quem seria aquele moço trajando aquelas roupas de um aristocrata, caminhando com um porte altivo e elevado no meio daquela turba? Parece um homem que saiu do século XVII, caminhando por uma rua do século XIX. Mas que ares misteriosos e que perfume amadeirado exala de sua curiosa figura, que homem misterioso e bonito! Esta moça chamava-se Silvia Bittencourt e, reservada na sua timidez, sentiu uma estranha curiosidade e atração por aquele homem que, encabrunhado, ainda refletia algo de muito interessante. Na verdade, foram 3 semanas em dias alternados que Silvia Bittencourt discretamente observava as suas passadas às 16 horas da tarde, sempre pelo mesmo caminho, até que, em uma destas tardes de quinta-feira, pediu para sua governanta, Dona Vera Lucilene, entregar-lhe uma pequena carta perfumada contendo nela uma escrita legível com palavras bem elaboradas, de apresentação e ousadia partindo de uma jovem desconhecida. Interrompido por instantes em sua caminhada pela movimentada alameda, a governanta Vera Lucilene aproximou-se do conde e, pedindo-lhe educadamente 1 minuto de sua atenção, entregou-lhe uma carta e, sem demoras, ele começou a ler aquela interessante carta toda perfumada. Desculpe-me a ousadia, mas já há algumas semanas venho observando a sua pessoa, que caminha por esta alameda, e gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Se por acaso reservar um tempo e atenção para esta pessoa que encontrou na sua imagem um interessante cavalheiro que, confesso, despertou em mim um estranho desejo de aproximar-me de sua pessoa para conhecê-lo melhor.
Perdoe a minha timidez. Sou uma moça reservada e discreta e creio que não tenha notado meus olhares quando caminhava por esta alameda. Confesso estar encantado com o aroma agradável do teu perfume. Aguardarei sua resposta com certa ansiedade. Meu querido príncipe, até breve. O conde Vicenzo Lopo voltou para sua residência e leu aquela carta em silêncio, e algo parecia brilhar na retina azulada de seus olhos. Sentiu que a vida amarga que levava parecia-lhe sorrir, inspirando-se na sua alma uma nova esperança para continuar a viver. Refletido profundamente daquele impasse imprevisível, resolveu também escrever uma carta de resposta para contemplar os anseios daquela jovem e a entregou àquela mulher chamada Vera Lucilene para que levasse até a enigmática autora da carta que havia recebido naquela tarde. Caríssima amiga, confesso que a tua carta que me enviaste me pegou de surpresa. Seria um grande prazer conhecer-te pessoalmente. Se possível, me espere no sábado às 17 horas, no final da Alameda, onde tem um banco de pedra e uma fonte pública. Neste horário, o movimento já está bem menor e poderemos conversar para nos conhecermos melhor. Meu nome é Vicenzo Lopo e estarei no dia, local e horário combinado esperando por você. Até breve. No dia do encontro marcado, a temperatura caiu bastante, mas o frio não impediu aquele encontro. Ao ver a moça, o conde constatou ser uma jovem muito bonita, uma ninfa de rara beleza. Cabelos pretos, não muito longos, uma fada saída de seus devaneios e fantasias. Ela era cheia de um ardor incomum, magra e de estatura ideal. Nesta tarde, saíram para beber vinho e conversar sobre a vida. Era uma mulher livre de casamento e de filhos, e sua beleza refletia o langor dos 20 anos. Em seu passado conheceu um único homem que a seduziu e viveram um grande amor por 6 longos meses. Este sujeito envolvido, porém, em uma vida contaminada e perdida para os vícios e para o crime, fazia dele um típico decadente. Chamava-se Diogo. Silvia contou ao conde que este seu amante havia falecido de forma trágica. Embriagado, ele foi nadar em uma lagoa de um porto de areia e havia morrido afogado. Esta traumática experiência enlutou o coração desta jovem, que também carregava a sua carga emotiva de sofrimentos. Lamentou o conde aquela fatalidade, mas em seu íntimo compreendeu que a morte foi necessária para tirar este homem crápula e decadente desta bela jovem. Antes de conhecer este sujeito, Silvia era uma moça virgem, cheia de langor. O conde lamentou também que ela ainda tinha presente as fortes impressões do finado em suas lembranças, pela forma como lhe comunicou este episódio. Ao cair aquela noite, foram os dois para a propriedade do conde, e Silvia ficou encantada com o conforto de sua casa, que mais parecia um castelo mediano. Amaram-se logo na primeira noite de ardor e langor juvenil, e viveram momentos de prazer envoltos em grande sedução. Vicenzo e Silvia tornaram-se amantes, e os meses correram até que as mais frias noites de inverno intensificaram-se de uma forma gradual.
Seus encontros amorosos eram marcados para os finais de semana e viviam aquilo que muitos casais almejam em suas intimidades, mas não alcançam. O único defeito desta jovem era que guardava sempre na memória a imagem antiga do finado que havia falecido, do qual havia entregado a ele sua virgindade, e sempre recordava a mesma história. Confessava abertamente sua antiga paixão, agora necromântica e lutuosa. Era uma amante viúva de outro amor. Silvia Bittencourt estava apaixonada pelo conde Vicenzo Lopo Gutierrez e tentou por várias vezes esquecer o antigo amor, que agora jazia frio no túmulo. Em longas noites de carinhos, o conde confessou a ela que sua rival era a arte. Seu tempo de ócio passava pintando paisagens em óleo sobre tela. A arte, confortadora dos corações mais nobres, foi grande consoladora. Quando no passado o conde Vicenzo também havia sofrido violento desencanto amoroso. E assim, o infortúnio e a tragédia, pais legítimos de toda a infelicidade reinante no mundo, acabou aproximando aquele casal de amantes, libertos das amarras da solidão, prima e irmã da morte. Resolveu o conde pintar a beleza de Silvia em uma tela. Propôs a ela uma sessão de estudos em seu ateliê. Iria imortalizar a beleza sublime do corpo perfeito de Silvia Bittencourt, que aceitou pousar nua, desde que seu rosto fosse ocultado na obra de arte. Foram noites incríveis e inesquecíveis, de muitos vinhos, beijos, carícias, cores, telas e tintas. E no prazo de 6 meses, o conde Vicenzo havia imortalizado Silvia Bittencourt em uma belíssima tela, toda bela, seminua e deitada em uma cama. Aquela obra de arte, contendo a belíssima imagem de Silvia Bittencourt seminua, deitada em uma cama, serviu de decoração em sua alcova, toda forrada de cetins e veludos perfumados com mirra, sândalo, almíscar e outros aromas apreciados pelo conde. Tudo parecia perfeito naquele paraíso de prazeres, mas era lamentável que ela ainda tinha recordações do finado. Tinha Silvia Bittencourt ainda a imagem do morto em sua mente muito viva e se tornava confusa a certas horas da madrugada, com devaneios bastante eloquentes. Parcialmente incomodado com aquela situação e para pôr em prova o verdadeiro sentimento de Silvia Bittencourt, o conde Vicenzo Lopo, grande amigo de fantasmas e de mortos, tinha de longa data seu hábito de caminhadas noturnas no cemitério central de sua cidade e propôs a Silvia uma visitação noturna ao túmulo deste homem, que era chamado por Silvia de Diogo. E foi em meio às suas sessões de pintura pela madrugada, às altas horas da noite, desafiou Silvia a ir com ele ao cemitério, para que ela mostrasse a ele o túmulo do finado Diogo, que iria pôr à prova aqueles lamentos de sua amada. E assim os dois seguiram sigilosos e em silêncio às 3 horas daquela madrugada fria ao Campo Santo. Entraram no cemitério pelo portão da frente que estava aberto e caminharam no meio da escuridão por entre os sepulcros. Procuraram pelo túmulo por vários corredores, sem encontrar a sepultura do finado Diogo.
Por mais de 1 hora de tempo, procuraram pelo túmulo deste infeliz. Sílvia insistiu, por aqui o enterraram, mas não havia meios de encontrar o túmulo deste morto. O mais espantoso foi que, quando desistiram da busca necromântica, sentaram-se sobre uma pedra de granito de um túmulo, e Sílvia então deu-se conta que este era o túmulo de seu finado namorado Diogo. E subitamente, nesse impasse sinistro, Sílvia passou suas mãos sobre a lápide fria de seu ex-namorado. Em seguida levantou-se bruscamente e começou a cair em prantos. Que cena insólita e triste! O cemitério à noite é horrível paisagem, morada eterna de lúgubres fantasmas e fogos fatos retumbantes. Então aí está o finado Diogo. Pois bem, está morto. Convença-se disso, minha bela amada. Diogo está morto. Agora vamos embora. Chega de libações escatológicas por hoje, ok? Após terem encontrado o túmulo do finado, saíram do cemitério e seguiram para a residência confortável do conde, que ficava muito próximo a esta elegante necrópole. Nesta fria madrugada, Sílvia Bittencourt aqueceu-se um pouco em frente à lareira. Estava com os olhos estagnados, olhando para o nada, e depois queixou-se de cólicas de seus dias de regra de lua e foi recolher-se para descansar e dormir um pouco. Já o conde Vicenzo Lopo, notívago, ficou a perambular pela casa, como de costume. Foi até sua biblioteca, entrou nela e tirou um livro para ler, e também encheu uma taça de vinho do Porto, acendeu um havano sorocabano de aroma de chocolate e entregou-se às libações baronianas de suas intermináveis leituras. As últimas horas da madrugada se arrastaram e um calafrio peculiar apoderou-se do conde. Um cheiro de flores de cravo impregnou-se no ambiente. Em uma cena peculiar, soprou dentro da casa uma brisa fria, estranha, pois toda a casa estava bem trancada. E de repente Sílvia, que estava dormindo, cai em pesadelo horrendo e dá um grito lá no quarto e ofegante chama pelo conde Vicenzo Lopo, julgando talvez que ele estivesse ali ao seu lado. Eis que uma mão muito gelada veio tocar-lhe no rosto e Sílvia acordou muito assustada com bruscos movimentos. Pensou ser o conde, mas não era. E pasmem as senhoras e os senhores, de fato não poderia ser o conde, pois este estava em um outro confortável compartimento de sua casa, terminando suas libações literárias. Ao ouvir o grito horripilante de Sílvia, o conde levantou-se de sua poltrona e correu em direção ao quarto para ver então o que se passava com sua amante, e ela, pálida de susto, olhava na direção da janela semi-aberta do quarto. Um rastro luminoso de fogo fátuo que se evaporava como espectro infernal era possível de se avistar. E de fato era o fantasma do finado Diogo, que em sinistra aparição, como um relâmpago de fogo fátuo, materializou-se no quarto e em seguida desapareceu pela janela. O conde Vicenzo Lopo, então, aos pés da cama, consolou mais uma vez sua amante viúva, e logo aquela noite macabra dissipou-se de sua escuridão com os cantares do galo.